Nesse vídeo eu queria poder falar de um personagem específico, que é o Zoro. Afinal, o Zoro é meu personagem favorito de One Piece e eu amo tudo nele. Até mesmo no seu visual, mesmo que muitas das vezes não pareça tão interessante assim, ao decorrer dos arcos. Mas que mesmo assim eu gosto. E também falar aqui do que eu acho do Zoro. E do porquê dele ser o melhor Mugiwara dentre todos os outros. Mas antes de qualquer coisa, se você já estiver gostando do vídeo, então já curte, que isso vai me ajudar. E se ainda não se inscreveu, então se inscreve que eu trago vídeos aqui sempre que posso pra vocês assistirem aqui no meu canal. E eu também venho aqui dizer que esse vídeo não tem propósito de falar que os outros Mugiwaras são ruins e de que só o Zoro é o maioral ou coisas assim. Eu só tô com o propósito de falar de um personagem que eu gosto muito. E bem, é bom analisar o Zoro aqui falando de como ele foi introduzido na história de One Piece. Um detalhe de que você provavelmente não sabe é de que o Zoro é o único Mugiwara, homem do bando, que teve uma introdução pra pôr intimidação em quem liga o mangá. Eu digo homem porque a Nico Robin é outra Mugiwara que também foi introduzida na história de uma forma intimidadora pra quem lia e também pra quem assistia. Mas isso é só um detalhe que eu coloco, porque nenhum dos outros chapéus de palha foram introduzidos dessa mesma maneira. Mas o Zoro já era dito e mencionado por seu não me engano o Kobe como um cara assustador e que caçava piratas. E o Luffy naquele momento já se denominava como um pirata. Então a gente já ficava naquela tensão, entende? Mas aí quando a gente vai ver ele de perto, com o Luffy tentando salvá-lo daquela cruz em que ele se deixou ser preso lá na base da marinha, nessa cena a gente também já consegue ter noção do caráter do Zoro. De que ele era alguém que quando ele acreditava em algo que era certo, então ele faria o que seria certo. Tanto é que ele não estava nem um pouco disposto a deixar o seu manto de caçador de piratas só para se tornar um. Engraçado que se você parar pra pensar, o Zoro foi tecnicamente obrigado a virar um pirata, porque senão ele ia levar a bala dos oficiais da marinha. Mas só pelo fato dele ir de acordo com a chantagem do Luffy, isso já o fez se tornar um pirata, em troca de ter sua vida salva pelo Luffy. Isso mostra de que o Zoro é alguém de palavra. Ele nunca vai voltar atrás do que diz, porque ele poderia facilmente ter mentido pro Luffy dizendo que se tornaria um pirata, só pra depois sair daquela cruz e matar ele. Mas ele não mentiu. E sério, eu amo esse lado do Zoro, meio sincero, tá ligado? Mas falando nisso, em personalidade, é sobre isso que eu vou falar agora. O Zoro é um personagem que eu tenho certeza que o Oda amou e ama em escrevê-lo. E eu também tenho certeza que você uma vez ou outra já riu ou achou engraçado ou achou graça de quando o Zoro era sincero demais ou de quando ele ficava bravo com algo minúsculo. Mesmo enquanto ele aparenta ser um cara calmo e relaxado e que só vive malhando dentro do navio, uma hora ou outra ele tá lá com raiva porque o Luffy fez alguma bobeira no navio. E sério, eu gosto demais dessa sua personalidade muito forte. E se lembra quando eu disse que ele também tem o hábito de ser direto e sincero com tudo? Então, essa é a minha parte favorita dele. Quem não se lembra dele lá em Water 7 com o Zoro full pistola porque o Luffy ia aceitar o soco da tripulação de novo, depois daquela briga dos dois? Naquele momento o Zoro viu algo de errado que estava acontecendo de dentro da tripulação, então ele se opôs contra aquilo. Ele não podia aceitar o fato de que dois tripulantes que tiveram que ter uma luta para decidirem o rumo da tripulação, agora iam voltar a ficar de boa um com o outro sem ao menos um pedido de desculpas. E ele chega a lançar uma de que ele iria sair da tripulação caso o Luffy fosse fraco e cedesse assim a volta do Usopp, de forma tão simples. Isso mostra de que o Zoro é alguém justo, e até um pouco filosófico se você parar pra pensar. Um outro exemplo que posso dar é de que ele sempre deixa o segundo maior problema de todas as situações nas mãos dele. Ou você não acha estranho o fato de sempre ser o Zoro quem vai enfrentar o capanga mais forte do inimigo que o Luffy vai lutar? Já vimos isso em Alabasta, Enies Lobby, Telebark e em Wano, quando ele foi enfrentar o King. Mas é sobre isso que eu queria falar aqui, de como o Zoro ele sempre faz de tudo pela tripulação em que ele tá. Não só pela tripulação, mas também até pelo Luffy. Mesmo que ele ache que o Luffy é um cara meio tonto ou burro, ele o respeita, porque ele é o capitão. E é assim desde que ele entrou na tripulação. Ele respeita o lugar em que ele faz parte e o líder desse lugar. Tanto é que atrás da Nami, é ele quem mais fica questionando o Luffy pelos seus atos. Mas continuando, um exemplo de que ele faz de tudo pela tripulação é lá em Telebark. Essa todo mundo conhece. É incrível ver de que ele até mesmo largaria o seu maior sonho de ser o maior espadachim do mundo só pra manter o Luffy vivo. E sério, aquela cena dele sugando toda a dor que o Luffy tinha sentido e ele ainda fala que não foi nada, é de arrepiar, cara. Como não gostar do Zoro, tá ligado? Mas outros dois exemplos de vezes em que ele deu a sua vida pela sua tripulação é lá no início do pré-time skip,
quando ele desafia o Mihawk. Nessa época, o Zoro ainda era um cara muito arrogante, achava que seria tão forte quanto o Mihawk. E coitado dele, porque ele foi humilhado. E o pior é que aquele peso que ele sentiu ao perder, por parte, foi por não ser forte o suficiente como tripulante do então futuro Rei dos Piratas. E que ele chega e promete que nunca mais iria perder. Isso pra logo depois, no segundo exemplo, ele perder pro Kuma em Sabaody. A vergonha e a humilhação que ele sente de si mesmo, que ele sente aqui, é tanta que ele fica de joelhos pro seu maior inimigo, só pra poder treiná-lo, pra poder ficar mais forte e seguir com seus objetivos. E não é que ele realmente fica mais forte? Durante todo o One Piece, o Zoro protagoniza lutas sensacionais, cara. A primeira sendo lá em Alabasta. Também porque tem todo aquele lance sobre as coisas e os objetos terem a própria respiração, e de que o Zoro tem que aprender a respiração de cada coisa pra poder cortar essa coisa em específico. E aí ele aprende a respiração do aço, e então ele derrota o Mr. One. E eu vejo isso e penso, meu Deus, o Zoro sola. Ou aquela luta que eu já acabei de falar dele contra o Kuma, que mesmo ele não solando o Kuma, mesmo assim a batalha é muito boa. Porque, como eu disse, é incrível ver a determinação dele nessa luta. E também a batalha dele contra o King em Wano, que, meu Deus, eu não sei que luta é melhor, se é a do Luffy contra o Kaido ou se é a do Zoro contra o King. Porque essa luta realmente é boa, cara. A minha cena favorita, ou pelo menos a de grande parte das pessoas, é aquela cena em que ele fica de cara com a morte. E bem, esses são praticamente todos os motivos que tem a dizer sobre o porquê do Zoro ser o melhor Mugiwara. Mas eu esqueci de citar um único detalhe, que é sobre o desenvolvimento do Zoro, o passado dele. E que, se você reparar, em nenhum momento eu coloquei à tona o passado dele aqui. Porque além de eu querer mostrar em último, eu também queria mostrar que o Zoro é um personagem que não precisa de um passado pra ser bom, sabe? O Zoro, ele continua sendo um personagem muito bom, sem ele precisar de 1000 camadas no passado dele, só pra ele ser bom. Eu acho o passado do Zoro um passado muito simples. Não me leve a mal, eu não tô querendo falar mal disso. Mas todo aquele lance de que ele carrega uma promessa e uma espada de uma falecida amiga mostra muito sobre ele. E eu acho que eu já falei isso pela 10ª vez já. Mas é como eu disse, o Zoro não precisa ter um passado mega traumático para ele ser o personagem que ele é. E eu não sei como encerrar o vídeo. Então, muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, então curte, que isso vai me ajudar. E se você viu até aqui, então é porque eu te entreti. E então se inscreve que eu trago mais vídeos de animes pra vocês aqui do meu canal. E me siga no TikTok. Valeu, falou e fui.